Bem, e aí o que que fala o anarquismo? O anarquismo é um pensamento político que, para chegar numa sociedade ideal, igualitária, ele precisa abolir todas as formas de dominação e formas hierárquicas, e ele precisa organizar-se, né? A sociedade precisa se organizar pela autogestão. O que significa isso? Eu, como indivíduo, eu vou me autogerir para conseguir organizar e tomar todas as decisões referentes à minha vida pessoal e à minha vida em sociedade. Então, tudo que for, né, em sociedade, eu vou me reunir com os meus pares e vou decidir coletivamente o que a gente vai fazer. Eu não vou precisar de ninguém acima de mim, né, hierarquicamente, para tomar essa decisão por mim. E desse modo a gente atingiria, né, chegaria a uma sociedade igualitária. Qual que é a principal diferença entre o comunismo e o anarquismo? Então, de novo, né, o comunismo é a próxima etapa do socialismo. O anarquismo, ele quer chegar nessa sociedade ideal sem etapas, de forma abrupta. Então, o comunismo, né, para chegar no comunismo, ele precisa passar pelo socialismo. Então, a tomada de poder, né, pelo povo, na figura do Estado, o Estado vai organizar essa sociedade, e aí, quando essa sociedade estiver madura o suficiente, aí sim vamos abolir o Estado, e aí a gente tem a sociedade ideal. Para o anarquista, não. O anarquista ele quer chegar nessa sociedade ideal por meio de uma revolução sem etapas e sem a figura do Estado. Então, o povo derrubaria, né, o capitalismo e aí já a sociedade já seria auto-organizada para não precisar da figura do Estado. E aí nós temos duas vertentes, né, duas linhas de pensamento. Tem autores que defendem, né, essa revolução, né, essa chegada a essa sociedade ideal sem essa etapa do socialismo. Tem autor que defende pela via violenta, então essa revolução teria que ser dada, né, pelos oprimidos, pela via violenta, e temos autores que defendem que tem que ser pela via pacífica, com cooperação das outras pessoas. Então demoraria um pouco mais pela via pacífica, né, conversando aqui, discutindo ali, agregando, né, mais pessoas, uma cooperando com a outra. Então, seria feita essa revolução e chegaríamos a essa sociedade igualitária. O anarquismo ele defende uma revolução social e não uma revolução política. Por quê? Porque ele acredita que tem que ocorrer mudanças na própria sociedade, principalmente por meio da educação. Então, as pessoas iriam se informar mais, né? O anarquismo defende muito, né, a educação libertária, para a pessoa entender, né, as formas de opressão que ele sofre, as formas de dominação presentes na sociedade, e aí as pessoas fariam essa revolução social, não dependendo, né, de uma reforma política, porque eles não acreditam nessa forma de representação. Eles criticam a democracia representativa, porque eles apoiam a democracia direta. Ou seja, eu não preciso que ninguém decida por mim. Eu mesmo tenho faculdades mentais para decidir por mim mesmo, por isso que eu tenho que estudar, buscar sempre o conhecimento para eu conseguir tomar as minhas próprias decisões. Bem, aí o que eles pregam, né? Por que eles são contra o Estado? Porque o Estado levaria a uma alienação política. Né? Lembra dessa palavra alienação, que a gente falou lá da alienação do trabalho, né? O desconhecimento do trabalhador sobre o seu próprio trabalho. Aqui eles falam que o Estado leva a uma alienação política, o desconhecimento do processo político. Como é que funciona a vida política, né? Como que eu faço política com os meus próprios membros, né? Política no sentido ali de eu discutir, né? Discutir ideias divergentes, de eu pensar o que é melhor para a minha sociedade, para a vida, né, em sociedade, para o trabalho, na própria sociedade, e não com os níveis hierárquicos. Por isso que eles são contra o Estado, né, são contra a democracia representativa. Eles querem uma democracia direta, onde todas as pessoas possam se autogovernar e se organizar para tomar as decisões juntas. E aí, como seria essa auto-organização? Então, seriam criados conselhos, né, diversos conselhos em escalas diversas. Então, por exemplo, eu tenho dentro da minha família uma questão, eu preciso decidir com a minha família
Eu preciso me mudar e eu preciso decidir com a minha família para onde nós vamos mudar. Então, eu reúno todos os membros da minha família, né, criando um conselho. Estou pensando ali numa pauta pequena, né? Eu reúno todos os membros ali da minha família e juntos a gente vai decidir para onde nós vamos mudar, quando nós vamos mudar. Então, cada um vai ter o direito, né, de falar, de defender as suas ideias, e aí juntos a gente vai tentar chegar ali no consenso e tomar uma decisão para onde nós vamos mudar. Pensando aí numa escala mais complexa. Nós temos no meu bairro um problema com a poluição do rio. Então, nós vamos criar um conselho temporário, porque esse conselho vai durar até que se tome a decisão, né, do que fazer com o rio. Depois, talvez não precise mais desse conselho, ou a frequência dele, né, vai diminuir. Então, os membros da sociedade vão vir, né, vamos reunir todo mundo, e aí a gente vai discutir o que fazer sobre esse rio. Então, vamos fazer o levantamento, né, de onde esse rio vai, onde ele, né, qual que é a nascente, onde que ele desemboca, por que está poluído, enfim, a gente vai tomar a decisão. Aí, pensando numa escala maior, a gente cria um conselho regional, um conselho municipal, um conselho estadual, e aí, com o uso da tecnologia, a gente consegue ali fazer via internet. Enfim, a gente iria criar conselhos, um temporários, outro mais permanentes, né, dependendo da complexidade do tema que a gente vai decidir, e aí teríamos a democracia direta e não a representativa. Bem, o que acontece? Né, tanto para qualquer pensamento político e econômico. Há uma complexidade e uma ação de cada indivíduo na sociedade que não dá para a gente prever. Né? Então, a complexidade e a imprevisibilidade humanas são fatores essenciais para quando a gente pega uma teoria e tenta aplicar na sociedade. Então, seja o capitalismo, seja o socialismo, anarquismo, comunismo, enquanto está no campo das ideias, está tudo perfeito, dá tudo certo. Só que quando a gente vai implementar numa sociedade real, com indivíduos reais, a gente não sabe como isso vai se comportar. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente, uma ideia, né, uma sociedade ideal, uma sociedade utópica, está aqui no campo das ideias, e aí a gente vai querer implementar para uma sociedade que às vezes vai se comportar de um modo distinto daquela que eu previ. Então, talvez esse seja, né, o principal fator do motivo de ter dado totalmente errado, né, a implementação do socialismo. Então, uma coisa é o que estava escrito que iria acontecer, outra coisa é o que a sociedade fez com essa teoria. Então, a sociedade ela se organiza de um jeito imprevisível. Não dá para algumas coisas a gente consegue prever. Tanto é que o planejamento é importantíssimo, né? As políticas públicas são importantíssimas. Só que a gente só sabe mesmo o alcance e o que aconteceu de fato dentro da sociedade quando a gente implementa essas políticas, esse planejamento, quando a gente coloca ali para funcionar na sociedade. E aí a gente vai vendo e a gente tem que adaptar, né? Então a sociedade começou a ir por outro caminho que eu não previ, né? Que eu previ que ela fosse fazer diferente. Então a gente tem que pensar aí num outro modo ou adaptar, enfim. Sempre dá problema quando a gente pega uma teoria fixa e tenta colocar de forma rígida numa sociedade. Porque a gente está falando de seres humanos e não de máquinas. E para vocês, como que seria uma sociedade ideal? Busquem se conhecer para você saber o que você pensa, quais as suas crenças, quais os seus valores. Que sociedade será que você pensa que um dia a gente possa ter? Enfim, para você poder discutir com seus pares, com seus familiares. Você precisa se autoconhecer. E, por fim, eu quero deixar uma frase que ela foi, por muito tempo, né, atribuída erroneamente a Voltaire. Na verdade, essa frase não é de Voltaire, mas é de uma biógrafa dele. Então, a biógrafa dele, numa interpretação dela sobre as obras dele, para fazer um resumo das obras dele, ela escreveu essa frase. E aí alguns leram aquilo e acharam que ele tinha falado. Mas, enfim, a frase é boa, mas, na verdade, é da Evelyn Hall, que era biógrafa de Voltaire. A frase não é de Voltaire. Não concordo com uma palavra do que dizes,
mas defenderei até o último instante seu direito de dizê-la. Essa frase é tão boa que eu vou ler de novo. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante seu direito de dizê-la. Evelyn Hall. Gente, a aula termina aqui. Até a próxima. Qualquer dúvida, mande aí pelos meios de comunicação que a gente abriu. Bom, até a próxima. Beijão.